Bom dia para você que está vendo essa videoaula. Eu sou o Cauã, aluno do segundo ano, e hoje a gente vai falar sobre um tema que eu acho muito importante e muito interessante também, que é o caso das bactérias e doenças bacterianas. Bom, para a gente conversar, a gente tem que saber, né? O que são bactérias? Bactérias são, em síntese, seres unicelulares procariontes, ou seja, são seres compostos de apenas uma célula, ao qual a organização celular da mesma não é tão complexa quando se equiparada, por exemplo, à organização celular de uma eucarionte, que são, como exemplo, as células dos seres humanos. Além disso, elas podem estar tanto sozinhas, né, singulares, quanto podem estar em colônias. E também tem grande importância no meio que se estão. Ah, que importâncias são essas? Você pode estar me perguntando. O caso, devido a diversos anos, né, milhares, milhões, bilhões de anos de evolução de bactérias ao redor do mundo, né, do reino Monera, que é o reino das bactérias, surgiram diversos tipos de bactérias que têm diversas importâncias para o ambiente que se estão. A gente pode dividir essa importância em três grupos, né, que são o caso das bactérias decompositoras, como o próprio nome já diz, decompõem o resto de matéria orgânica, como, por exemplo, os restos de animais mortos, restos de plantas mortas, restos de dejetos de animais e etc. Isso auxilia, por exemplo, na renovação dessa matéria orgânica, como, por exemplo, os restos de nutrientes ficam facilitados, né? A fixação no solo, assim, auxiliando o crescimento de plantas, também auxilia a renovação de outros ciclos, como, por exemplo, o ciclo do nitrogênio. Além disso, temos as benéficas também, né? O segundo grupo. Como o próprio nome também já diz, são benéficas aos seres humanos, como, por exemplo, as que estão no microbiota do nosso corpo, né? O sistema de bactérias do nosso próprio corpo. Auxiliando, por exemplo, na proteção da nossa pele, também na ingestão de alimentos, né? Auxiliando na digestão dos alimentos que estão no nosso corpo, que nós digerimos e etc. E, por último, temos as patogênicas, que basicamente elas liberam toxinas, né? Elas são parasitas e liberam toxinas nos seres que estão parasitando, assim causando doenças que eu vou citar um pouco posteriormente. Bom, além disso, eu falei que devido às evoluções, né? Devido à carreira evolutiva delas, tiveram diversos tipos de bactérias. Isso fez com que diversas morfologias surgissem. A gente tem alguns exemplos aqui, como por exemplo os cocos, que está representado o singular na questão da região da cor preta, né? Onde basicamente os cocos são bactérias redondas, circulares, que são facilmente identificáveis, né? Por exemplo, se você for entrar numa questão de observar um microscópio e ver uma bactéria redonda, uma bactéria esférica, muito provavelmente vai ser deduzido que é um cocos. Porém, na questão de colônias, a gente tem algumas, como por exemplo, essa região vermelha, né, o filamento de cocos vermelho, eu posso categorizar como um Streptococcus, que é basicamente uma fileira, né, um filamento de cocos alinhados. Agora, na região azul, é basicamente um amálgamo irregular de cocos, né? Que comumente é chamado de Staphylococcus. Tanto, ambos os nomes estão aqui, Streptococcus e Staphylococcus. Temos outras bactérias também, como o Bacillus, que é em formato de cápsula de remédio, que, assim como o Coccus, pode realizar colônias como os Strepto, né? Temos o Streptobacillus, que, assim como o Coccus, é um filamento de bacilos. Temos também algumas bactérias que não estão com colônia, né? Que são singulares. São o Vibrião, que é basicamente bactérias em formato de vírgula. Temos o espirilo, que são em formatos, como o próprio nome já diz, de espirais, né? E temos também a espiroqueta, que é como se fosse um espirilo, porém um pouco mais alongado, né? Além, de, claro, de algumas características diferentes que não seria necessário aprofundar no momento. Bom, além disso, a gente tem algumas características básicas de uma bactéria e, como vocês podem ver na ilustração, né, eu vou utilizar, por exemplo, as características de um bacillus, né, devido a ser basicamente uma cápsula de remédio. E uma coisa que eu não disse, por exemplo, bacilos podem ser bacilos flagelados, como, por exemplo, este daqui. O que é um flagelo, né? Bacilo flagelado. É um bacilo que contém flagelo. O flagelo é uma das características de uma bactéria. Como, por exemplo, esse daqui. É basicamente como se fosse uma espécie de rabo da bactéria. Ele auxilia a locomoção e a inserção da bactéria no meio. Temos também umas regiões como se fossem uns pelos na bactéria, que são as fímbrias e os pílis. O que isso muda, né? A diferença desses dois. Basicamente, as fímbrias auxiliam a locomoção da bactéria também, né? A inserção do meio, e também são maiores numericamente na bactéria. Enquanto as pili normalmente vão de até uma quantidade de 10 por bactéria, né? Não tem tanta em comparação como, por exemplo, as fímbrias. São mais alongadas do que as fímbrias
e auxiliam no que eu vou falar posteriormente, que é relacionado à reprodução. Bom, além disso, temos uma cápsula da bactéria, né? Nem todas as bactérias possuem cápsulas. Porém, a cápsula é basicamente essa região verde que está ilustrada aqui e que auxilia também na proteção da bactéria. Temos a região de mais proteção da bactéria, que é a região pintada em azul aqui, que é o caso da parede celular. Como o próprio nome já diz, né? Parede celular é uma espécie de parede que protege a célula, é a maior parte que protege a célula. E temos, por último, a região alaranjada do exterior, né? Por último, a região do exterior. A alaranjada, que no caso é a membrana plasmática. A membrana plasmática, ela auxilia também na proteção, porém, ela principalmente difere a parte externa da parte interna da bactéria e também auxilia na mudança, na transmigração, na locomoção de sólidos e líquidos para dentro e para fora da bactéria, né? Para dentro do citoplasma. O citoplasma, por sua vez, é essa região amarelada, a parte interna da bactéria, é onde basicamente engloba toda a região interna da bactéria e também é onde ocorre a maior parte das reações químicas da bactéria. Ela também tem uma curiosidade que eu gosto bastante, que é relacionada à quantidade de água do citoplasma. Dependendo, ela pode assumir uma forma mais gelatinosa ou uma forma mais aquosa, né? Dentro da questão do citoplasma, né, na parte interna da bactéria, temos também o ribossomo, que é o único tipo de organela que existe dentro da procarionte, né, dentro da bactéria, o que mostra também uma complexidade inferior ao eucarionte. Por exemplo, a nossa célula, né, eucarionte, ela tem diversos tipos de organelas. Como, por exemplo, além dos ribossomos, temos os lisossomos, o complexo golgiense, as mitocôndrias e por aí vai. Enquanto o único exemplo que a gente tem, por exemplo, numa bactéria, é o ribossomo, que é o responsável pela síntese das proteínas necessárias para a bactéria e para a sua sobrevivência. Além disso, temos o DNA, né, o nucleóide da bactéria. É basicamente um amálgamo de genes, né, o maior amálgamo de genes da bactéria que forma o DNA seu. Ela tem uma diferença também da eucarionte, pois enquanto a eucarionte ela tem o seu DNA protegido por uma carioteca, né, por uma espécie de núcleo que protege o núcleo, o DNA do eucarionte. A bactéria ela tem um nucleóide que somente está no citoplasma, ela não tem nada protegendo em si. E além disso, ela é um único filamento sem início nem fim, pois ela tem as extremidades ligadas, é como se fosse um círculo, e que é emaranhado, né? Contorcido e vira um emaranhado. Além disso, por último, temos o plasmídio, que é basicamente semelhante, né, ao nucleóide na questão da cor, que é como se fosse uma espécie de genes extras que contém principalmente questões de genes para proteção contra, por exemplo, antibióticos, né? Que também auxilia na reprodução. Só que essas duas, né, tanto a pile quanto a fímbrias, auxiliam na reprodução sexuada. O que isso significa? Há dois tipos de reproduções que a bactéria faz, tanto a reprodução assexuada quanto a reprodução sexuada. Na reprodução assexuada, temos aonde não há uma troca de material genético. Isso significa, por exemplo, vamos dar um exemplo da cisparidade ou bipartição, que é a reprodução assexuada. Nela, vamos chamar essa célula de célula-mãe, né? Vamos chamar, basicamente, a célula-mãe, ela duplica o seu material genético, o seu DNA, e posteriormente ela se divide em duas bactérias que são semelhantes, né? São iguais a essa original, a célula-mãe. Isso faz com que seja uma reprodução rápida. Pois, por exemplo, uma vai virar duas, essas duas vão fazer cisparidade também, né? Vão fazer bipartição, porque ambos os nomes estão corretos. Vão virar quatro, vão fazer bipartição de novo, virar 8, 8, 16, 32, 64, 128 e por aí vai. Porém, elas têm um problema, pois, embora sejam muito mais rápidas, né? Possam tomar mais o meio muito mais rapidamente, elas têm uma fragilidade. Pois, como eu disse anteriormente, elas viram uma espécie de clone da bactéria original. Então vamos imaginar que essa bactéria original fez cisparidade e gerou 256 bactérias. Porém, essa bactéria original, ela não tem um gene de proteção contra, por exemplo, um antibiótico específico, né? Ela é sensível, ela não tem resistência. Então, as 256 bactérias vão continuar não tendo essa resistência a esse tipo de antibiótico. Assim, quando você toma, essas 256 vão provavelmente morrer devido a não terem a resistência, a serem sensíveis àquele antibiótico. E é aí que as reproduções sexuadas entram. Diferentemente da assexuada, a reprodução sexuada tem três tipos que a bactéria realiza. O primeiro, a gente chama de conjugação.
onde eu vou falar utilizando desses dois fatores, né? Que é o caso da pile e é o caso do plasmídio, que eu citei anteriormente. Basicamente, a conjugação se dá quando duas bactérias, ao se encontrarem, elas utilizam essa pile, né, a pile sexual, para realizar uma espécie de ponte entre o citoplasma uma da outra. Assim, como eu citei anteriormente, o plasmídio, que é um gene extra que contém principalmente informações de resistência ao antibiótico, vai poder ser passado. O que isso quer dizer? Basicamente, vamos imaginar que essa bactéria ela não tem resistência ao antibiótico, enquanto essa bactéria tem resistência. Ela pode passar um gene extra que contenha também essa resistência a esse antibiótico por essa ponte entre o citoplasma para essa que não tem resistência. Assim, ambas vão adquirir uma resistência ao antibiótico. Temos também a transformação. A transformação é basicamente quando uma bactéria está em um meio, vamos dar um exemplo, uma corrente sanguínea. Quando ela encontra um resquício de outra bactéria que foi morta que contenha um DNA, né? Ainda contenha genes lá. Por meio da fagocitose, o que é a fagocitose? Essa é a bactéria e esse é o resquício de bactéria. Basicamente, ela engloba para dentro da bactéria. Por meio da fagocitose, ela engloba para dentro de si e ela engloba também aquele resquício de gene pro próprio, né? Mudando assim o seu DNA também. E por último, a gente tem a transdução. O que é a transdução? Transdução é quando um bacteriófago, né, um vírus que ataca principalmente, né, exclusivamente as bactérias, pois todos os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. O que isso significa? Significa que são parasitas que obrigatoriamente têm que parasitar a parte interna de uma célula. No caso dos bacteriófagos, eles parasitam a região das procariontes, né, da bactéria. Então, ao parasitar essa região, ao parasitar a bactéria, ele adentra, né, a parte do citoplasma e os seus descendentes, né, pois eles utilizam principalmente para a proliferação do próprio vírus. Essa parte da questão de parasitar a bactéria. E ao parasitar, os seus descendentes, né, vão poder se apossar de quantidade desses genes da bactéria. E ao matarem a bactéria para sair, né, pois para sair eles têm que quebrar toda essa parte do externo, né, eles vão ter que furar tanto a membrana plasmática quanto a parede celular e posteriormente, se tiver também, a cápsula, assim, matando a bactéria. E ao continuar, os bacteriófagos, né, que se apossaram uma quantidade do DNA da bactéria para outra bactéria, e entrarem também, né, parasitarem essa outra bactéria pode também se apossar do DNA que o bacteriófago se apossou de outra bactéria. Então, né, um, como se fosse um delivery de DNA de uma bactéria por outra por meio do bacteriófago. Bom, além disso, né, a gente tem que saber como as bactérias adquirem energia para continuar sobrevivendo, né? E a gente pode dividir basicamente entre dois meios, que são os grupos de autotróficos e heterotróficos. O que isso significa? O grupo de bactérias autotróficas são o grupo de bactérias que podem produzir o próprio alimento, assim como, por exemplo, as plantas, né, são autotróficas. Enquanto, em contrapartida, as bactérias heterotróficas, como eu disse anteriormente, são diferentemente das autotróficas, elas se alimentam de nutrientes, né? Elas têm que utilizar do ambiente externo dela para poder capturar o alimento. Na questão dos autotróficos, temos as fotoautotróficas, que é basicamente as que realizam fotossíntese, né? Assim como as plantas. Elas utilizam de luz solar para fonte de energia e também fonte de carboidratos, né? E também temos a quimioautotrófica, que realiza as quimiossinteses, onde, por meio de oxidação de compostos inorgânicos, ou seja, que não são orgânicos, eles conseguem fazer a oxidação e, assim, conseguem pegar fontes de energia e fontes de carbono também. Porém, na questão dos heterotróficos, temos as fotoheterotróficas, onde, embora utilizem a luz também solar de forma de fonte de energia, eles também utilizam do ambiente externo para poder se apossar de nutrientes. E, por último, temos a quimioheterotrófica, que, diferentemente da quimioautotrófica, como eu tinha citado antes, que utiliza a oxidação de compostos inorgânicos, as quimioheterotróficas têm que utilizar de compostos já orgânicos. Como exemplo, as decompositoras, que utilizam de restos de matéria orgânica para, assim, conseguir a fonte de energia e a fonte também de carbono, de carboidratos e de nutrientes. Por aí vai. Além disso, nós temos também as formas de respiração e fermentação.
que basicamente é quando uma bactéria realiza a respiração, ela consegue energia por meio de oxigênio, né? Pois a respiração tem que ser por um meio aeróbico, um meio que contém oxigênio e que gera muito ATP, que é a adenosina trifosfato. O ATP, né, a adenosina trifosfato, é basicamente a energia que a célula utiliza. E como a bactéria é uma célula, ela necessita do ATP. A respiração, basicamente, é o que gera mais saldo energético, de 30 a 38 de ATP, variando nessa escala, e o que utiliza de meio aeróbico, ele tem que ser aeróbico obrigatório. Em contrapartida, a gente tem a fermentação, que não tem tanto saldo energético, ele tem apenas 2 de ATP, gera para a célula, porém, em contrapartida, ele não necessita de oxigênio, ele principalmente é de um meio mais anaeróbico, onde não há oxigênio. E, por último, temos as bactérias que realizam tanto respiração quanto a fermentação, né, que são as anaeróbicas facultativas. Ou seja, em meio anaeróbico, elas realizam a fermentação, porém, em meio aeróbico, onde há oxigênio, elas preferem, comumente, né, devido a gerar mais saldo de energia, realizar a respiração. Bom, eu já falei sobre o que são as bactérias, né, como elas conseguem a energia delas, como elas conseguem a morfologia, a estrutura e basicamente onde elas vivem, né, a importância delas. E eu falei sobre as benéficas e as decompositoras também. Porém, eu falei anteriormente sobre um outro grupo que eu ia falar agora, que é as patogênicas, que é as que liberam toxinas e causam doenças nos outros seres. E, basicamente, eu trouxe dois exemplos. Dois não, quatro exemplos para falar, que são as bactérias que causam a tuberculose, o tétano, a hanseníase e a sífilis. Vamos começar primeiramente com a tuberculose, né? A bactéria da tuberculose, ela causa basicamente uma tosse persistente, principalmente para afetar os pulmões. Ela causa uma tosse persistente, ela causa febre, causa emagrecimento também. E ela tem um meio de propagação por meio de gotículas expelidas, né? Então, uma pessoa que está infectada com a bactéria da tuberculose, ao ela tossir, ao ela espirrar, ao ela até mesmo falar, né? Que na fala também há gotículas expelidas, onde basicamente a troca de saliva de uma pessoa infectada que vai atingir uma pessoa que não está infectada é quando tem essa contaminação pela tuberculose. Porém, há diversos meios de prevenção, como por exemplo a vacina, né? A vacina conhecida como vacina BCG. Temos também os diagnósticos atuais, que são muito mais eficientes na identificação da tuberculose, e temos o tratamento também, que está muito mais eficiente, cada vez mais, né? Atual. Temos também o tétano, né? Que é causado basicamente quando a bactéria penetra por um ferimento que você sofreu no local que ela esteja. Inclusive, uma curiosidade é que basicamente a bactéria do tétano é uma bactéria anaeróbica, ou seja, uma bactéria que vive em locais que não têm oxigênio. Por isso, ela vive em locais com ferrugem, pois a ferrugem se dá pela oxidação do ferro. E essa oxidação, né, essa perca do oxigênio, faz com que crie um ambiente que não tenha oxigênio, né, um ambiente anaeróbico, principalmente os que estão em contato direto com o solo. Então, se você vê um local com ferrugem que está em contato direto com o solo, é um ambiente muito propício à proliferação da bactéria do tétano. Então, é muito preciso que você fique atento com esses locais. Então, basicamente, ao você contrair a bactéria do tétano, você vai começar a ter contrações musculares. Ah, mas não é tão sério contrações musculares, eu tenho. Porém, tem um problema. Uma contração de um músculo muito importante, que é o caso do músculo do coração, né? O coração, ao ter uma contração muscular no coração, é chamado de taquicardia ou ataque cardíaco, que além de poder gerar diversas sequelas para quem teve, pode levar a óbito também. Então, é muito sério. E tem diversos meios de proteção também, né, de prevenção, como por exemplo a vacina antitetânica e a esterilização do local do ferimento corretamente, né? Então, normalmente você esteriliza corretamente o local e posteriormente vai no médico para tomar uma vacina antitetânica. E por último, a gente tem a questão da doença bacteriana, né, conhecida como sífilis, que é uma IST, uma infecção sexualmente transmissível. A sífilis, se ela não for tratada corretamente, ela pode afetar diversos órgãos. E, como devido a ser uma IST, né, uma infecção sexualmente transmissível, como citei anteriormente, ela tem o método de contaminação com relações sexuais sem a utilização de preservativos. Além de também ser uma transmissão diferente, como por exemplo, vamos imaginar que uma mãe tem a sífilis, né, contrai a sífilis antes da gestação,
E isso é extremamente perigoso, porque caso ela contraia sífilis e tenha um filho, né, comece uma gestação, a bactéria provavelmente vai conseguir invadir o saco embrionário em que o feto, né, em que o bebê está, e vai contaminar o bebê com sífilis também. Então, comumente, uma mãe que tem sífilis durante a gestação vai passar a sífilis também para o bebê. Porém, como eu disse anteriormente, né, tem métodos de prevenção, deveria ser uma IST, utilizando, por exemplo, os preservativos, né, para não contrair a bactéria que causa IST, né, para não contrair a bactéria que causa sífilis. Também a utilização de diagnósticos regulares, né, e também, caso você contraia, tem tratamentos que auxiliam a vivência da pessoa que contraiu essa bactéria. Bom, além disso, tem diversos tipos, né? Devido a eu ter falado que o reino Monera evoluiu para vastos mundos, assim, vários tipos de bactérias diferentes. Isso causa diversos tipos de doenças bacterianas também, diversos tipos de bactérias patogênicas com diversos tipos de doenças diferentes. Porém, como o vídeo está ficando um pouco longo, eu vou deixar na descrição os slides da matéria, né, da matéria de bactéria e doenças bacterianas, que além de ter basicamente tudo que eu falei nesse vídeo, vai ter mais exemplos também, além dos que eu citei, sobre as doenças bacterianas. Eu recomendo muito que vocês vão lá ver, porque é uma coisa que auxilia muito no estudo, basicamente, né? Tem muitos outros tipos de doenças, como, por exemplo, a da peste bubônica, né? Conhecida anteriormente como peste negra, mas o termo correto é peste bubônica, e diversos outros tipos. Então eu vou deixar na descrição, né? E é basicamente isso o vídeo. Se você gostou, curta o vídeo, deixe seu like, né? Se inscreva para ver mais vídeos do Voe Alto como esse. Por exemplo, meus colegas não têm somente matéria de biologia, como tem outros tipos que meus colegas realizam, como matemática, geografia, história, português e etc. E é isso basicamente. Se você gostou do vídeo, valeu e falou!